O protestantismo nasceu como um grito da liberdade espiritual, defendendo que a Bíblia deveria estar acima de qualquer tradição humana e que cada pessoa teria acesso direto a Deus. Mas, ao longo dos séculos, essa caminhada foi marcada não apenas por conquistas, mas também por tensões, exclusões e lutas por inclusão. Hoje, vamos olhar para essa história a partir dos seus pontos sensíveis: perseguições, racismo, divisões sociais e o papel das mulheres. No início da Reforma surgiu um grupo chamado de anabatistas. Eles defendiam algo radical para a época, que o batismo só deveria ser realizado em adultos que confessavam a fé e não em crianças. Também acreditavam na separação entre igreja e Estado. Essa postura os colocou contra católicos e até outros protestantes. O resultado foi brutal: perseguições, prisões e execuções. Muitos anabatistas foram mortos em nome da ortodoxia. Eles se tornariam conhecidos como a Igreja Mártir. Lembrando que, mesmo dentro do protestantismo, a diversidade foi sufocada com a violência. Na França, os protestantes eram conhecidos como huguenots. No final do século XVI, o Edito de Nantes lhes deu liberdade religiosa, mas isso não durou muito. Em 1685, o edito foi revogado. E milhares de famílias protestantes tiveram que fugir, esconder-se nas montanhas ou abandonar seu país. A história dos huguenots mostra como a fé protestante muitas vezes foi vivida debaixo da sombra da perseguição, de tolerância e da migração forçada. No século XVII surgiu um movimento chamado Quakers, ou Sociedade dos Amigos. Eles acreditavam que todos, sem exceção, tinham dentro de si a luz interior de Deus. Isso incluía homens, mulheres, pobres, escravizados e livres. Essa visão de igualdade radical chocava até outros protestantes. Muitos Quakers foram presos e banidos, mas também se tornaram pioneiros em causas como a abolição da escravidão e os direitos das mulheres. Eles nos lembram de que no meio da discriminação também havia vozes que ousavam afirmar a dignidade de todos. No século XIX, o protestantismo já era forte nas Américas, mas nem sempre coerente com a mensagem de Cristo. Em 1786, a Igreja Metodista de São Jorge, na Filadélfia, 3 líderes negros, Absalom Jones, William White e Richard Allen, foram retirados à força do altar apenas porque tentaram orar junto com os brancos. Humilhados, saíram em protesto e fundaram a Mater Bethel Church, a primeira igreja metodista independente para afro-americanos. Esse gesto foi um divisor de águas, um ato de fé, mas também de resistência contra o racismo dentro do próprio cristianismo. As tensões em torno da escravidão não ficaram apenas nos bancos das igrejas. No século XIX, grandes denominações como os batistas, metodistas e presbiterianos se dividiram em norte e sul por causa desse tema. Enquanto algumas igrejas brancas usavam a Bíblia para justificar a escravidão, igrejas negras surgiam como espaços de liberdade, espiritualidade e organização social. Muitas dessas comunidades religiosas se tornaram a base da luta pelos direitos civis nos séculos seguintes. Durante séculos, o púlpito foi reservado apenas aos homens, mas isso não impediu que mulheres se levantassem. Jarena Lee, uma ex-serva, se tornou a primeira mulher a pregar publicamente entre os metodistas, enfrentando críticas e resistências. Mais tarde, Frances Wheeler organizou mulheres em campanhas pela temperança, ligando fé e ação social. Sojourner Truth, ex-escravizada, pregava com coragem sobre igualdade racial e de gênero. Essas mulheres abriram caminhos, mostrando que o evangelho não poderia continuar limitado por barreiras de gênero. O avanço do protestantismo também se cruzou com as realidades coloniais. Muitos missionários levaram a Bíblia a povos indígenas nas Américas, África e Ásia. Em alguns casos, isso significou proteção e educação, mas em outros, significou também imposição cultural, apagamento de tradições e alinhamento com projetos coloniais. Essa parte da história nos lembra que a fé cristã, quando se mistura com poder, pode tanto libertar quanto oprimir. O protestantismo nasceu como protesto contra abusos da igreja medieval, contra dogmas que sufocavam a fé simples no evangelho, mas sua história também mostra contradições, perseguições internas, exclusões sociais, divisões sociais e barreiras de gênero. Ao mesmo tempo, dentro dessa história surgiram vozes de coragem: os anabatistas, os huguenots, quakers, os negros da Filadélfia, as mulheres pregadoras e até os povos indígenas que reinterpretaram a fé recebida. Talvez essa seja a grande lição. A reforma não terminou no século XVI. Ela continua viva toda vez que alguém se levanta contra a injustiça em nome de Cristo. O verdadeiro espírito protestante é esse: não se conformar, mas transformar.